Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa e hoje a gente vai aprender o método da bissecção, que é nada mais nada menos do que um método numérico para encontrar raízes de uma função. Então, o que acontece? Como funciona, né? A gente vai aplicar aqui nesse método um teorema chamado Teorema de Bolzano. E o que acontece nesse teorema? Dado uma função f de x, nós temos aqui um intervalo AB. E nesse intervalo, a gente tem uma raiz. E o que diz o Teorema de Bolzano? Ele diz que se nós temos f de A, que é o correspondente de A no eixo y, e f de B, né, vezes f de B menor que zero, então isso implica que existe pelo menos uma raiz nesse dado intervalo AB. Dito isso, o que vai acontecer então no nosso método da bissecção? Bom, a gente deu uma focada aqui, né, no intervalo AB, como se desse um zoom, ampliasse. E o que acontece? Para a gente encontrar a raiz dessa função nesse intervalo, a gente vai somar as extremidades do intervalo e dividir por 2 para ter esse valor de x1, que é a metade desse espaçamento do intervalo. E o que acontece? Se f de x1 for igual a zero, então a gente vai ter encontrado x1, que é a nossa raiz desejada. Caso isso não aconteça durante a primeira vez que nós fizermos isso, nós teremos que usar o Teorema de Bolzano, certo? Então, nesse método da bissecção, o que nós vamos fazer é dividir os intervalos e, se nós não acharmos a nossa raiz, nós teremos que dividir sucessivamente esses intervalos por intervalos menores. E o que nós iremos fazer para descobrir isso, né? Qual metade usar, né, do intervalo? Se f de A vezes f de x1 é menor que zero, então nós iremos escolher essa parcela do intervalo AB para nós analisarmos novamente. Ou então, se f de A vezes f de x1 é maior que zero, nós iremos escolher essa outra porção do intervalo para nós analisarmos, certo? Então, caso nós não encontrarmos essa raiz que a gente quer encontrar, a gente vai analisar de novo essa porção do intervalo ou essa porção do intervalo, seguindo esses critérios aqui, para que a gente consiga achar. Nós vamos repetir, então, esse método até a gente achar a raiz que nós queremos encontrar. Bom, só que nós não podemos ficar repetindo o método para sempre, digamos assim, né? A gente tem que seguir um critério de parada, certo? E o nosso número de iterações vai ser o número de vezes que a gente vai repetir esses passos para encontrar a raiz. Então, para o método de bissecção, nós temos essa inequação para que a gente encontre o número de iterações, ou seja, o número de vezes que nós iremos aplicar esses passos aqui que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem que n, que é o número de iterações, é maior que o log de b vezes a, vezes log de e, que a gente vai chamar de erro, né, sobre o log de 2. O resultado disso, se for, por exemplo, um número decimal, né, como 3,9,
a gente vai, digamos assim, arredondar para o próximo inteiro, que no caso é o 4. Então, o número de vezes que a gente vai repetir esses passos vai ser 4 vezes. Então, para que a gente entenda melhor o que acontece nesse método, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o exemplo é o seguinte. Calcular a raiz da função f de x igual a x menos cosseno de x com erro igual a 10 elevado a menos 1, certo? Então, a gente tem aqui o gráfico da função cosseno de x e, ao mesmo tempo, a gente tem o gráfico da função x, né? f de x igual a x, que vai ser uma reta, certo? Bom, a gente tem aqui o local onde essas duas funções se cruzam, digamos assim, e mais aqui embaixo a gente tem a raiz da função que a gente quer, certo? Então, o nosso intervalo aqui, como eu coloquei aqui, a gente tem um valor aproximadamente de π sobre 2, certo? Então, esse pedaço aqui está entre 0 e π sobre 2, que é aproximadamente 1,5. Então, aplicando nessa equação que eu dei aqui para vocês, que eu forneci, a gente vai fazer os devidos cálculos, né? Aplicar a extremidade do intervalo, as extremidades, né? O erro e, fazendo os devidos cálculos, a gente vai chegar nesse valor que eu coloquei aqui, que é de 3,9. Como a gente disse anteriormente, nós vamos arredondar para o próximo inteiro, então, que vai ser a quantidade de vezes que a gente vai aplicar esse método, que é, então, 4, nesse caso. Para que a gente entenda melhor como funciona, como chegar no valor que a gente quer, eu fiz aqui, então, uma tabela, certo? Para a gente chegar, né, até o valor que a gente quer da raiz, nesse intervalo que a gente está procurando. Então, aqui eu tenho I, que é o número de iterações, A, que é a extremidade inicial do nosso intervalo, B, que é a extremidade final, F de A, que é o correspondente do A no eixo Y, F de B, que é o correspondente de B no eixo Y, e F de X, I, certo? Que é onde a gente vai dividir o nosso intervalo. Então, o que vai acontecer aqui? No primeiro caso, a gente está fazendo nos intervalos entre 0 e 1,5. A gente vai dividir esse intervalo e vai ver, se for negativo, a gente vai usar a metade à esquerda do intervalo, né? E se for positiva, aquela multiplicação que a gente falou no início, a gente vai usar a extremidade direita do intervalo. Então, aqui, a gente tem que o f de A deu um número negativo e o f de xi deu um número positivo. Então, multiplicando esses dois valores, a gente vai ter um valor negativo, certo? Então, como eu fiz aqui, nesse dado intervalo, nós vamos escolher a extremidade à esquerda. Então, esse é o novo intervalo que a gente vai analisar. Então, o novo intervalo vai ser entre 0 e 0,75. O xi, então, o valor que a gente vai ter de f de A vezes f de xi vai ser positivo. No novo passo que a gente vai encontrar, a gente vai usar essa extremidade, então, da direita. Aí, nós vamos ter esse novo intervalo, que é entre 0,375 e 0,75. Multiplicando esses valores, a gente vai ter f de B, quer dizer, f de A vezes f de xi vai dar um valor positivo. Então, de novo, a gente vai escolher essa extremidade aqui.
Fazendo os devidos cálculos, a gente encontra, então, que o f de xi vai ser esse valor aqui, que então é a nossa raiz procurada, né? A gente calculou certinho o número de iterações e deu esse valor, que é o valor que a gente estava procurando da raiz nesse intervalo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.